movimenta essa base que você traz agora, que movimenta essas manifestações, inclusive que você comenta, são atitudes como essa de ataques contínuos a esses poderes, né? Ao Superior Tribunal Federal, ao STF, essa conversa aí com o senador Cajuru, que foi divulgada com essa intenção para, de certa forma, mobilizar a base, que ele está indo atrás de governos e estados que têm adotado essas medidas das quais ele é contrário, então ele tem jogado com isso. E curioso que todas essas decisões agora que a gente comentou são do STF, porque há uma judicialização muito grande, né, de todas as questões aqui no país. Então a gente falou sobre CPI no Senado da pandemia, mas que foi o Senado, foi o STF que definiu que o Senado precisa, porque já há instrução para que isso aconteça, né? Tem essa questão do decreto de armas também, que o decreto de armas, decretos, são vários, né, de armas editado pelo governo Bolsonaro, mas que o Rosa Weber aí, de alguma forma, conseguiu vetar trechos, enfim, mas que quer essa discussão em plenário. Tem essa questão do impeachment do ministro, STF de qualquer forma, né, encaminhando também de alguma forma para o Senado. Mas há uma judicialização muito grande de discussões no país. Isso deveria ser definido de outra forma. Se a gente tivesse um governo competente, a gente não precisaria ficar jogando tudo para o judiciário, para o STF definir. Então, o que está faltando é democracia, né? Porque quando ela funciona, você não precisa ir ao Supremo. Sim. Hoje em dia, por exemplo, qual é a representação que a grande parte dos brasileiros tem no Congresso? Não tem. Quer dizer, você tem uma bancada de 100 e poucos parlamentares que são considerados defensores de direitos, eles são até taxados de esquerda, mas não são de esquerda, mas enfim, né? Quer dizer, são pessoas humanistas que respeitam a Constituição, a democracia, né? E você tem 380, vamos dizer assim, pessoas, né, que fazem parte ou de grupos conservadores e empresariais que aceitam a política de austeridade e querem isso, né? Ou dessa grande massa intermediária que está lá para defender interesses pessoais, corporativos, de suas bancadas, né? Para poder oferir as vantagens, às vezes os privilégios, às vezes até certas ilegalidades, né? Por estarem lá e negociarem seus votos. Estou falando, por exemplo, do desmatamento, da mineração, não é? Que esse governo faz vistas grossas e está acabando com a natureza nas regiões em que eles operam, né? Então, é difícil compreender o momento, é difícil ver onde ele vai dar, né? Mas o Bolsonaro estava mais confortável alguns meses atrás, né? Agora não é tanto assim, né? E o que a gente vê, na verdade, é que começa a se montar de novo uma polarização. Veja bem que a polarização sempre foi promovida pela extrema-direita. Eu não conheço elemento de polarização que tenha vindo dos partidos mais de esquerda, dos partidos mais progressistas. Eles buscam a negociação, o espaço da democracia, o espaço da concertação, né? Quer dizer, e o que a gente vê é a polarização do outro lado. Nessas fragilidades, você vê esse processo de polarização, e nessa polarização surge de novo, como alternativa, o Lula, né? Quer dizer, que se habilita. Amanhã, então, tenha o julgamento, né? Que vai dizer se ele pode ou não participar das próximas eleições. Eu acredito que, a essas alturas do campeonato, com o prestígio que ele tem, com as expressões de apoio e intenção de voto, não vai haver possibilidade de um novo impedimento, né? Mas é o que nós temos como possibilidade de sair do buraco. Quer dizer, uma crise dessa, quer dizer, já vários líderes importantes políticos dizem não dá para esperar 2022, porque vai morrer muita gente, né? Então é preciso se encontrar, vamos dizer assim, um caminho que possa retirar, afastar o Bolsonaro do governo até chegarmos às eleições do ano que vem. Nós temos aí 15 meses, 18 meses, sei lá, né?
para que poder depois refazer escolhas de uma maneira democrática. Então, é isso, quer dizer, o momento é delicado, né? E vamos acompanhando. Eu tenho a impressão que, à medida que o Bolsonaro ficar mais frágil, ele vai radicalizar mais. E nós temos que ter cuidados nesse momento, né? Porque, de fato, ele está incitando seus grupos na sociedade civil, né, ao confronto, e agora, com essas novas legislações e decretos, até um confronto armado, né? E isso cheira a guerra civil, né? E nós não podemos chegar nisso. Não. Silvio, vamos falar sobre o Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT, hoje às 9h30 da noite. O debate é sobre, está aí na tela, insegurança alimentar nas famílias brasileiras. A gente tem discutido o problema da fome aqui no Bom para Todos, um tema importantíssimo para a gente entender que aqui no Brasil tem gente passando fome. É por conta da extrema pobreza, é por conta da pandemia também, é por conta de um auxílio emergencial que não cumpre a função básica de fazer com que as pessoas possam comprar comida, né? O que nós estamos apresentando nessa discussão do programa é o resultado de uma pesquisa que foi recém-feita agora, né? Os últimos dados da pesquisa acho que foram coletados em dezembro, né? E elas mostram um cenário de pobreza e de insegurança alimentar surpreendente. Imagine, mais da metade dos brasileiros está em algum grau de insegurança alimentar. Estamos falando mais de 100 milhões de pessoas, né? E temos 19 milhões de brasileiros que estão passando fome, né? Então, nós estamos analisando esse processo, o que gerou essa questão, essa situação, e como a pesquisa está identificando as diferentes condições de segurança alimentar leve, média e grave, e mostrando quem está vivendo isso, né? É importante que a gente saiba, porque nós temos que ter uma ideia, né, um termômetro de como a fome está se alastrando no Brasil, né, e nós não temos políticas para enfrentar isso. Além disso, o programa hoje é às 9h30 da noite. Todo mundo convidado para acompanhar aqui na TVT, redes sociais também. E além disso, eu queria trazer a capa do Le Monde Diplomatique Brasil, jornal desse mês. Está aí, Le Monde Diplomatique, e é uma releitura, enfim, do filme do Batman, do Coringa, né, na verdade. E é uma cena famosa em que o Coringa está saindo do hospital e explode, e se encaixa perfeitamente nesse contexto de pandemia aqui no Brasil, com Bolsonaro explodindo a saúde pública, né, Silvio? Pois é, com o cartão da cloroquina no outro, com a cartela da cloroquina na outra mão, né? Inclusive, quando a gente fez essa arte, nós não tínhamos os 330 mil mortos que você está vendo lá atrás. Eram 300. Eu até falei, então vamos botar 330 e nós já chegamos a 350, né? Então, a capa eu acho que é a expressão do momento, ela está sendo muito prestigiada nas redes sociais, né? E mostra o que é mesmo, é por isso que ela teve o seu impacto, né? Nós temos um psicopata, né, na direção do país que quer, por toda a lei, fazer o que quer às custas das vidas dos outros, né? Então, nós estamos tratando desse tema no jornal, né? Avaliação da política de saúde, de como estão os hospitais, de qual é a estratégia para enfrentar essa questão, diagnósticos, né? E, enfim, quer dizer, temos aí um material vasto para poder nos informar sobre o que está acontecendo de evolução da pandemia e das suas previsões. Perfeito. Silvio, sempre muito bom conversar com você, agradecida por mais essa participação. A gente volta a se encontrar, então, na terça-feira que vem. Um beijo para você, boa semana. Prazer, Thalita. Beijo para você.